Estamos de volta no terceiro bloco do Vale Notícias para trazer informação para você sobre que Avaré recebeu 2 ambulâncias do SAMU, ambulâncias de UTI. Aí essas ambulâncias foram doadas pelo Ministério da Saúde. Temos aqui as fotos, né? Temos a foto aqui, pode mostrar, por favor? Essa é a foto do prefeito Jô Silvestre com o ministro aqui da Saúde e também o coronel Morelli, vereador Morelli. Pode mudar, tem mais uma foto aí ou não? Só tem essa. É aqui o Jô recebendo aí as chaves das mãos aí do Ricardo Barros. Ricardo Barros, que é o ministro da Saúde, e teve essa doação dessas 2 ambulâncias. A cerimônia ocorreu no dia 10 de janeiro, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. Jô esteve acompanhado pelo coronel Morelli, e o governo paulista aí, né, contou com a presença do Ricardo Barros, também o prefeito de São Paulo, o João Dória, também esteve presente. E o Jô tirou lá selfies com o João Dória, né, legal. E o prefeito revelou ter ficado feliz com a doação e prometeu a compra de medicamentos para abastecer as farmácias da cidade, o mais breve possível, né, Jô? O termo de doação das ambulâncias será publicado no Diário Oficial da União, discriminando os municípios contemplados e o prazo que os gestores terão para buscar os veículos, que é até o dia 17 de fevereiro de 2017. Caso esse tempo não seja cumprido, o Ministério da Saúde fica autorizado a fazer o remanejamento das ambulâncias para outras cidades que precisam aí. É o seguinte, só para deixar bem claro, não é mais 2 ambulâncias que vão estar à disposição aqui da população, não é isso. O governo, ele acaba atualizando, renovando a frota do SAMU. Ou seja, aqueles veículos que estão mais baqueados, eles são devolvidos para o Ministério da Saúde, que aí vai ocorrer leilões, né, outras coisas que o governo faz com os veículos aí. Então, só para deixar bem claro para vocês, que a Avaré recebeu 2 novas ambulâncias para o SAMU. E as ambulâncias do SAMU não é fazer transporte de pacientes. Hoje estamos precisando na cidade realmente de transporte de ambulâncias que realizam o transporte dos pacientes, que levam realmente os pacientes para cidades como Jaú, para cidades como Botucatu, cidades da região, para Bauru, no centrinho, ou seja, de última hora, deu uma emergência, precisa transferir alguém, aí sim nós precisamos desse tipo de ambulância em nosso município. Como a gente já trouxe aqui no do Vale Notícias, nós não temos ambulância na cidade, eu não sei se conseguiram arrumar alguma agora, porque nós tínhamos 16 veículos, e dos 16 veículos todos estragados, inclusive até ônibus. Só um ônibus terceirizado que estaria realizando o transporte dos pacientes para hospitais aí que tem diversas especialidades. Tem pacientes que estão perdendo consultas, tem pacientes que estão atrapalhando a vida deles, que não estão conseguindo fazer os procedimentos, seguirem com os tratamentos. Realmente isso é urgente. Isso é mais urgente, na minha opinião, que festa de carnaval, né? Mais urgente comprar ambulância, porque a situação que está aí hoje, o caos na saúde do nosso município e o caos no setor da ambulância é tremendo. Tem lá o pessoal do setor da ambulância que eles chegam a se emocionar, porque vai lá os pacientes solicitar ambulância e eles falam que não tem, a pessoa entra em desespero, porque tem o tratamento a seguir e acaba chorando e choram mesmo. Isso emociona qualquer um, nós falando aqui, já emociona pela situação que passa o nosso munícipe. E ainda mais os funcionários lá, os funcionários também têm coração, gente. O pessoal pensa, não, o pessoal lá é muito grosso, não é não, eles têm muito coração, eles se desdobram. Só para vocês terem uma ideia, o setor de ambulâncias da Prefeitura Municipal, o que eles vêm fazendo? Solicitando carros comuns de outras secretarias para poder levar os pacientes para ser atendidos aí nos hospitais da nossa região. Eles se desdobram. Agora, é difícil a situação. Então nós precisamos realmente, o Jô Silvestre precisa urgente, na minha opinião, já deveria já ter realizado uma licitação de compra emergencial de peças para essas ambulâncias. Arruma o que tem agora, depois vai atrás do governo estadual, vai atrás do governo federal, para ver se ganha mais veículos, gente. Isso é prioridade, a saúde é prioridade, e um município que não tem uma ambulância
É vergonhoso isso, gente. É vergonhoso demais. Mas vamos aguardar, né, que esse governo realmente conserte essa frota sucateada e que também adquira novos veículos, porque a população merece, porque a população está padecendo por falta de estrutura. Muito bem, seguindo com as informações, olha só, sai um pouco da política, para falar de polícia, mas uma informação que chega até a ser cômica, né? Olha só, um jovem de 19 anos, uma jovem de 19 anos e um transexual de 31 anos foram presas com porções de maconha escondidas, sabe na onde, não? Nos órgãos genitais. Foram flagradas aí quando tentavam entrar numa penitenciária de Cerqueira César no dia 8 de janeiro. Olha só a quantidade de droga apreendida. Essa droga estava escondida em órgãos genitais? Né? Estranho, né? Bem estranho. Muito bem. Bem estranho, aliás, né? Mas segundo a Polícia Civil, uma delas afirmou que tentou levar a droga para detentos após ser ameaçada e que não sabia o que carregava. Ainda segundo a polícia, elas entrariam com os entorpecentes durante a visita. Os agentes penitenciários receberam denúncias anônimas contra elas e durante a revista, o detector de metais apitou. As guardas identificaram que as duas estariam com algo ilícito, mas que a princípio elas negaram. Em seguida, as duas foram levadas à Santa Casa da cidade, onde passaram por exame de raio-x. O exame constatou a presença de um corpo estranho nas suspeitas. Ainda no hospital, as duas também fizeram a retirada dos pacotes e na delegacia a polícia confirmou que o produto era maconha. As duas foram presas em flagrante. A jovem foi encaminhada para a penitenciária de Pirajuí e a transexual ao centro de detenção provisória de Cerqueira César. A quantidade da droga em que elas carregavam não foi divulgado. Mas é bastante drogas, hein? A foto aqui pode estar um pouco mais próxima, né, editor? Pode estar mais próximo aqui, né? Fazer que o volume parece que é maior aqui, né? Porque eu acho que não pode ser tão grande desse jeito como está na foto, né? Porque se for, né, é complicada a situação, né? Muito bem, deixa eu falar de um fato lamentável, uma intolerância religiosa que aconteceu na nossa vizinha cidade de Botucatu. A publicação no Facebook de um vídeo de uma cerimônia religiosa em que uma pastora da Igreja Evangélica de Botucatu aparece quebrando imagens de Nossa Senhora Aparecida, causou grande repercussão. O pároco da Catedral Metropolitana de Botucatu, Emerson Rogério, conta que ficou muito triste ao ver o vídeo. O pároco também acredita que o ato seja isolado e que não reflete um conjunto das igrejas evangélicas. O secretário do Conselho de Pastores, Paulo Cruz, também disse que a comunidade evangélica e católica de Botucatu são unidas. O internauta que postou aí o vídeo no Facebook apagou a publicação depois da repercussão negativa, mas ele foi salvo por outras pessoas e que compartilharam pelo WhatsApp, na verdade, os vídeos, né? Foram salvos pelo WhatsApp e estão gerando aí, estão sendo circulados em todo lugar aí. Eu particularmente, não quero mostrar o vídeo, porque me noja ver esse tipo de coisa. Essa intolerância religiosa. O vídeo foi gravado por um dos obreiros, como os membros da igreja são chamados, e mostra um ritual da igreja evangélica. A pastora quebra a imagem da santa com um martelo, enquanto um grupo de pessoas faz várias orações. De acordo com o Conselho Municipal de Pastores, a prática de se desfazer de uma imagem é comum quando alguém é convertido à nova religião, mas não da forma realizada
pela pastora porque respeita outras religiões. O conselho alegou ainda que vai entrar em contato com a pastora para ter mais informações sobre o ocorrido. A Polícia Civil informou que não teve nenhum registro, nenhum boletim de ocorrência ainda sobre o fato. Segundo o Código Penal, humilhar publicamente ato ou objeto de culto religioso é crime, sujeito a pena de 1 mês a 1 ano de prisão ou multa. Temos fotos aqui? Pode mostrar a foto. Está aqui. Logicamente, foi feito frames da imagem, né? Foram pegos algumas partes das imagens que mostram realmente aqui. Aqui está um martelo, não sei se você consegue ver na sua casa, mas é um martelo aqui, a mão da pastora e descendo o porrete na imagem. Tem mais uma foto? Está aqui. Essa é a pastora. Essa é a pastora que, na minha opinião, teve uma intolerância religiosa absurda. Absurda. Olha aqui, ela marretando aquela imagem que a gente viu na outra foto. Volta a foto, por favor, editor. Está aqui, essa é a imagem. Passa agora. Olha lá, já não existe mais, porque ela está martelando a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Tem mais uma foto ou não? É só essas duas, né? Absurdo esse tipo de coisa. Nós já tivemos casos. Aquele ex-pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, muitos lembram, chutando a imagem da Santa de Nossa Senhora Aparecida. Nós tivemos também outros casos que vazaram na internet, de casos semelhantes a esse. Gente, um baita do absurdo, uma intolerância religiosa desnecessária, uma atitude dessa pastora realmente que enoja, eu acho que enoja também a comunidade evangélica, que com certeza não aceita esse tipo de situação. Se você não acredita em santo, o problema é de cada um, e temos que ser respeitados, estamos num país livre. Agora, pegar uma imagem, marretar como foi marretado aí, a pessoa fez o vídeo, e publicar esse vídeo na internet, realmente deixa a gente totalmente enojado, porque é uma atitude realmente de se lamentar, é lamentável. O que passa pela cabeça de uma pessoa? Porque trocou de religião, nós temos que desfazer da imagem. Desfazer da imagem é uma coisa, destruir a imagem, faltar com respeito com outras religiões, é outra. Alguém lá de Botucatu, essa vizinha querida Botucatu, tem que entrar com um boletim de ocorrência sim, para fazer essa pastora pagar pelo que ela fez. Porque o que ela fez é crime segundo o Código Penal. E isso realmente não pode acontecer. Fato triste, fato lamentável, acho que cada um tem que respeitar a religião do outro, seja um bandista, católico, evangélico, seja o que for, tem que ser respeitado, porque estamos, repito, num país livre, como cada um tem que respeitar aí a situação sexual de cada pessoa, a opção sexual de cada pessoa, cada um tem que respeitar aí a opinião de que eu voto num partido tal, você vota num partido, sabe, o Brasil está muito intolerante em vários setores, né? Vários setores, infelizmente, está faltando muito, é falta de respeito um com o outro, é falta de respeito com a pessoa. Então, são fatos lamentáveis que, infelizmente, a gente tem que divulgar, tem que mostrar realmente, para que esse fato sirva de exemplo, que as pessoas não sigam isso daqui para frente. Muito bem, a última informação aqui do Vale Notícias de hoje, a gente prometeu essa matéria para vocês, explicando realmente todo esse caso envolvendo o ex-prefeito de Avaré, Joseri Benito Silvestre, que teve um pedido de habeas corpus aí concedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, após passar por um procedimento cirúrgico, né? Ele está em prisão domiciliar por 30 dias. Nós fizemos uma reportagem especial para vocês, para explicar melhor esse caso. Acompanhe.
Cassado desde 2008, o ex-prefeito Joselir Benedito Silvestre foi condenado a mais de 20 anos de prisão por irresponsabilidade administrativa em relação ao processo de licitação das obras realizadas nos lagos ornamentais do município. Nós, do Vale Notícias, tentamos entrar em contato com o advogado de Joselir para saber o outro lado do caso, mas não obtivemos resposta. Também falamos com a assessoria do secretário de Segurança do Estado de São Paulo, Lorival Gomes, que respondeu-nos por e-mail que a Secretaria de Administração Penitenciária prima pela igualdade de tratamento de todos os presos que estão sob sua custódia, não havendo qualquer tipo de privilégio para quem quer que seja. Quanto ao pedido de prisão domiciliar e o deferimento pelo Tribunal de Justiça, os esclarecimentos só podem ser prestados pelo defensor constituído. A Secretaria de Administração Penitenciária tem o dever de cumprir todas as decisões judiciais. Joselir estava preso aqui, no Centro de Ressocialização de Avaré, desde o dia 29 de fevereiro de 2016. No entanto, cumpre pena em prisão domiciliar devido a um procedimento cardíaco, decisão tomada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Nós temos que ter em mente o quê? Que esse deferimento é uma ordem judicial, tá? E quando o juiz defere isso, na própria decisão ele já elenca algumas restrições. Por exemplo, o juiz pode colocar o seguinte, uma delas, que ele não pode sair da sua residência, por exemplo, que o réu, ou o acusado, ou o investigado, o indiciado não pode sair da sua residência, tá? Ele não pode, por exemplo, receber visitas, salvo da família. Tudo isso o juiz vai colocar na sua decisão. Ele pode colocar, por exemplo, que não pode viajar, que tem que entregar o passaporte, carteira de habilitação, por exemplo. Tudo isso, quando o juiz defere esse benefício, por quê? Porque a pessoa volta para a sua residência, né? Então o juiz pode, nessa decisão, ele fixar os requisitos ou os critérios que ele quer que essa decisão seja cumprida. Uma outra hipótese é aquele acometido de doença grave. Nós vamos ficar aí também à mercê de um laudo médico para dizer o que é doença grave. Qual é a doença que a pessoa tem, que nós podemos entender como doença grave, né, através de um laudo médico, para que o juiz, analisando toda a situação, analisando o laudo médico, possa deferir ou não esse direito de estar em regime domiciliar. Então, depois do trânsito em julgado, ou depois de uma execução, mesmo sendo provisória, nós vamos esquecer aqueles dois artigos, tá? Nós vamos aplicar a lei de execução penal. Então, o juiz tem que analisar o quê? Veio o laudo médico, por exemplo, dizendo que aquele cidadão tem um câncer, que está em estágio terminal de câncer, ou que ele tem uma doença do coração extremamente grave, ou ele fez uma cirurgia do coração, ele necessita de cuidados especiais, o local onde ele está preso não tem esses cuidados especiais, tá? Tudo isso é um exemplo. E com o laudo médico, analisando outras circunstâncias, o juiz pode, tá, deferir esse direito. Em razão do quê? Da dignidade da pessoa humana, em respeito ao princípio também da humanidade da pena. Depois da sentença penal condenatória, havendo uma execução provisória dessa pena ou uma execução definitiva, ou seja, após o trânsito em julgado, existe uma previsão de regime domiciliar. E quando nós falamos em regime domiciliar, já vem na nossa cabeça o regime fechado, regime semiaberto, regime aberto, que são os regimes previstos na nossa legislação penal brasileira. Quando nós falamos nesse regime, nós vamos para a lei de execução penal, tá? Então, quando nós falamos que determinada pessoa está em regime domiciliar, nós temos que ter a ideia que ela sofreu uma sentença penal condenatória e essa sentença está em fase de execução, definitiva ou provisória. Através de um site médico chamado Fisioterapia para Todos, encontramos algumas definições.
Um stent é um tubo minúsculo, expansível e em forma de malha, composto de fios finos de metal, que são rígidos e utilizados para manter as artérias abertas. A cirurgia cardiológica com stent é uma tecnologia avançada utilizada para prolongar a vida dos pacientes. A angiografia é realizada inserindo um fio-guia muito apertado na artéria femoral ao nível da coxa, que chega à artéria coronária. Essa substância se espalha ao longo do fluxo de sangue arterial. Com a radiografia, obtemos a imagem detalhada e se identifica o bloco. Depois, o catéter é removido, mas o fio-guia permanece no lugar. O cardiologista insere novamente o catéter com um balão ligado na ponta e o transporta até o ponto da obstrução para restaurar a largura normal da artéria. Quando o catéter atinge a posição da obstrução arterial, o balão infla e se expande o stent. Dessa forma, é possível posicioná-lo no ponto onde a artéria está bloqueada. O cardiologista poderá recomendar um stent que libera um fármaco para impedir a proliferação da parede arterial. O tempo de recuperação, na maioria dos casos, após a angioplastia, é de 1 ou 2 dias. Vale ressaltar que nenhuma das informações fornecidas pelo site podem ser substituídas por recomendações médicas. E com essas informações chegamos ao fim de mais um programa do Vale Notícias. Você acompanha agora o programa Papo de Esquina. Em seguida tem o Partiu Paraty e também o Conexão Avaré. Eu te espero no próximo programa.